Fala pessoal, tudo bem? Bom, você que acompanha este canal, que está no ar há pouco mais de 6 meses, sabe que eu não sou muito afeito a falar de arbitragem. Teve um vídeo só nesse período todo em que eu discuti uma decisão tomada no campo, foi naquele jogo entre Flamengo e Red Bull Bragantino, no Maracanã, em que um pênalti claríssimo, e eu consultei inclusive um instrutor da CBF, que me confirmou que era pênalti aquele tipo de lance, né? Um lance do Everton com o Lincoln, um pênalti claro que o árbitro de campo, Daniel Nobre Bins, não deu, e o árbitro de vídeo, Anderson Daroco, também pediu ao árbitro que revisse o lance na tela, né? Então foi a exceção à regra, foi essa, por causa de um lance escandaloso. Também falei sobre aquele gol dado para o São Paulo no jogo contra o Goiás, em que a imagem do VAR é inclusiva, como disse o próprio Paulo César de Oliveira, que era o comentarista da transmissão, né, do BFC naquela partida, e o árbitro, o bandeirinho, o auxiliar, estava a 5, 10 metros ali da linha de fundo, portanto não tinha como aferir pelo campo visual dele, né, pelo ângulo, se a bola entrou ou não naquela defesa do Tadeu, e o gol foi dado ao São Paulo, né, gol em tese marcado pelo Brenner, e até hoje uma imagem não apareceu, né, da aferição daquele lance. Foram as duas exceções. Agora vou ter de abrir mais uma, que é para falar sobre este escândalo da troca de árbitros, ou dos pedidos de troca de árbitros no futebol brasileiro. O Flamengo pediu a troca do árbitro escalado para o jogo entre São Paulo e Flamengo na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, o Wilton Pereira Sampaio. O Flamengo alega que foi prejudicado naquele jogo contra o Internacional, no Beira-Rio, em que um pênalti claríssimo não foi marcado a favor do Flamengo. Houve pelo menos dois lances ali bem polêmicos, né? Um deles, para mim, mais claro, o Rodrigo Moledo, né? Tem gente falando que é o Patrick, foi o Rodrigo Moledo, meteu a mão na bola ali. Pois bem, este mesmo árbitro está escalado pela CBF por Leonardo Gaciba, né? Que é o homem que responde pela arbitragem da CBF, para apitar a partida entre São Paulo e Flamengo. E o Flamengo pediu que houvesse uma mudança, né, na escala. E isso levantou a ira de muita gente, né, na rede social, falando, mas como assim? Que absurdo, que ousadia do Flamengo. Ora, principalmente os são paulinos que criticam essa medida do Flamengo, e aqui eu não estou falando, gente, que tem que trocar, que não tem que trocar, não é isso. Me parece que tem memória curta. Porque há pouco tempo o São Paulo pediu, por meio de Raí e Alexandre Pássaro, dois cartolas da equipe tricolor paulista, a arbitragem do árbitro que comandaria o VAR no jogo entre São Paulo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. E o pior, eles conseguiram a troca. Seria Rodolfo Toschi Marques e foi mudado, isso houve uma alteração, para o Elmo Rezende. A CBF, logo o Leonardo Gaciba, atendeu o pedido do São Paulo, né? Pedido feito em reunião com o Leonardo Gaciba. Ué, o precedente foi aberto pelo São Paulo e os são paulinos agora criticam essa iniciativa do Flamengo. Vale lembrar que depois desse jogo, o Grêmio pediu a anulação da partida junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, e pediu o afastamento de Leonardo Gaciba da chefia do comando da arbitragem no futebol brasileiro. Evidentemente que o STJD, como sabemos, indeferiu esse pedido da direção da equipe gaúcha, né, que reclamava da não expulsão do Daniel Alves num lance em que tirou de campo o Luiz Fernando, né, além de 4 lances para a diretoria do Grêmio considerados decisivos para o placar final daquela partida, né? Então, me parece aí uma falta de coerência, né? Se o clube pediu lá atrás e conseguiu, que pior é isso, né? Conseguiu a troca de quem comandaria o VAR, como é que agora critica um clube que faz o mesmo, né? Volto a dizer aqui, nem acho que tinha que pedir e tal, mas foi feito isso lá atrás. O precedente está aberto, né? O precedente aberto aí em relação ao clube que teve uma arbitragem muito polêmica naquele jogo, como eu disse aqui, contra o Goiás. Então como é que é? Como é que funciona essa história? Beleza, eu não vi essa gritaria toda, né, quando o São Paulo conseguiu essa mudança. Pô, absurda. Então o clube vai lá e pede contra o São Paulo e aí não vale. Acho estranho isso. Acho bem estranho, aliás. Aliás, o São Paulo até reclamou de quem apitou aquela partida, Rafael Trace, né? Também não bastava ter pedido a troca de Rodolfo Toschi Marques, que, segundo os diretores do São Paulo, tinha apitado mal o jogo pela Copa do Brasil contra o Fortaleza. E o Rafael Trace foi quem operou o VAR naquele jogo contra o Atlético Mineiro, né? Que teve um gol do Luciano
E aqui neste canal tem vídeo sobre isso, um gol do Luciano, do São Paulo, e ali eu faço uma crítica ao VAR, naquele momento, e o VAR não deu o gol para o São Paulo, anulou o gol do São Paulo, e quem operava o VAR era o Rafael Trace. E esse erro foi admitido em rede nacional, né, numa entrevista ao Sport TV, pelo Leonardo Gaciba, quer dizer, ele admitiu o erro, aumentando ainda mais a pressão, né, indispondo ainda mais um de seus árbitros, né. Detalhe também que foi uma admissão, entre aspas, né, de erro por parte de quem comanda, de quem personifica o comando da arbitragem no futebol brasileiro, o que também é muito difícil de acontecer, né? Então vem acontecendo fatos na arbitragem nacional que geram, evidentemente, desconfiança. Eu não estou falando aqui que há erros deliberados, eu só posso falar isso quando houver uma prova cabal disso, né? Tivemos pela última vez isso acontecendo no caso do Campeonato Brasileiro de 2005, né? Nas arbitragens de Edilson Pereira de Carvalho. Houve a remarcação de vários jogos, 12 se não me engano, né? E aí a mudança na tabela, né, de classificação daquele Campeonato Brasileiro com o Corinthians se sagrando campeão em 2005. Então eu acho assim, se o precedente for aberto, foi aberto no caso, né, quando a CBF alterou, por meio de Leonardo Gaciba, a escala de arbitragem no jogo do São Paulo, por que um clube que não vai jogar, que vai jogar no caso contra o São Paulo, não pode fazer o mesmo? Né? Pode até ter um pedido indeferido ou não atendido, mas dá vontade. Falou, peraí, teve lá um árbitro aqui que, na minha visão, na visão Flamengo, né? Eu estou pensando aqui com a cabeça do Flamengo, entre aspas, na visão do Flamengo, prejudicou o clube no jogo contra o Internacional e assim, teve um jogo também contra o Santos, em que ele apitou e depois de consultar o VAR, anulou, para mim, com razão, 2 gols do Santos. O Flamengo venceu aquela partida por 1-0. Gol do Gabigol, tinha sido o último jogo do Diego, né? Alves, goleiro, antes da lesão dele, antes da volta dele no jogo contra o São Paulo, pela Copa do Brasil na semana passada. Então, assim, eu acho muito complicada essa história. O precedente foi aberto no caso, a abertura desse precedente é perigosa e coloca em xeque a credibilidade das instituições, né? No mínimo, né? O torcedor tem o direito de que, se aconteça alguma coisa, falar, peraí, por que não trocou então e trocou lá? Né? E se eu fosse dirigente do Flamengo, eu não teria nem reclamado em relação ao Wilton Pereira Sampaio. Eu teria reclamado em relação à escalação de Anderson Daronco no campo contra o São Paulo na semana passada e de Daniel Nobre Lins no VAR. Né? Porque com os papéis invertidos eram, respectivamente, árbitro de campo, no caso Lins, e o comandante do VAR, no caso do Daronco, naquele jogo em que citei aqui, entre Flamengo e Red Bull Bragantino, no Maracanã, empate por 1-1 entre as duas equipes. Beleza? Até a próxima, um abração e tchau, tchau.